Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, temos um material fascinante, trechos do livro Disciplina é Destino, do Ryan Holiday. A gente vive numa era, né, de opções quase ilimitadas, uma abundância que, sei lá, nossos avós nem sonhariam. E mesmo assim, parece que tem tanta insatisfação, tanta ansiedade por aí. Por quê, né? A fonte que a gente está usando sugere que a resposta pode estar em confundir liberdade com falta de limite, talvez? Exatamente. O livro, ele mergulha fundo na segunda das 4 virtudes cardeais dos filósofos antigos, sabe? Principalmente os estoicos. É a temperância, que a gente pode entender como autodisciplina, moderação. Junto com coragem, justiça e sabedoria, a temperança era vista como, assim, essencial para areté, a excelência humana, uma vida bem vivida. E o ponto-chave que eu achei muito interessante é que virtude não é algo que se tem, né? É algo que se faz, uma escolha ativa, diária. O livro até usa aquela imagem da encruzilhada de Hércules, onde ele teve que escolher, né, o caminho difícil da virtude em vez do caminho fácil do vício. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como essa autodisciplina, esse domínio sobre nós mesmos que o Holiday explora com tantos exemplos, é fundamental. E não só para feitos heróicos, mas para o equilíbrio, para o propósito no dia a dia. Vamos ver como isso se aplica, tipo, ao corpo e à mente. É isso. E a temperança, como o livro apresenta, não é sobre autoflagelação, sabe? Ou privação só por privar. É mais sobre um autodomínio equilibrado, físico, mental, emocional. Saber quando resistir, quando se esforçar um pouco mais, quando parar, é ter moderação e principalmente intenção nas nossas ações. O Eisenhower, que é citado no livro, ele tinha uma visão bem interessante, que a verdadeira liberdade seria, na verdade, uma oportunidade de autodisciplina. Sem ela, todos esses privilégios, toda essa tecnologia podem acabar se voltando contra nós. Faz todo sentido. É como aquela metáfora do cocheiro, né? Controlando os cavalos dos impulsos. Sem as rédeas firmes da disciplina, essa velocidade toda da vida moderna pode, sei lá, nos jogar para fora da pista. Precisamente. Firmeza e gentileza, na medida certa. Esse controle é a base de tudo mesmo. Derrig. O cavalo de ferro. É um caso emblemático, né? De resistência elevada a níveis quase míticos. Ele jogou 2.130 partidas consecutivas de beisebol, um recorde que durou, mais de 50 anos. E não era fácil, né? O livro detalha como ele jogava com febre alta, dedo quebrado, dor nas costas, concussão. Tem uma história que me marcou muito, que foi quando ele levou uma bolada a mais de 130 km/h na cabeça. Ficou inconsciente, mas no dia seguinte ele estava lá em campo, teve até que usar o boné do companheiro, o Baby Ruth, porque o dele não cabia na cabeça inchada. E ainda assim conseguiu 3 rebatidas triplas nesse jogo. Dá pra acreditar? É uma demonstração de força mental que foi forjada pela disciplina física, né? Ele mesmo disse algo tipo, uma coisinha dessas não pode nos parar. E essa força, olha, não era algo que nasceu com ele. Tem relatos que dizem que na infância ele era meio desajeitado. Ele se construiu como atleta com muito trabalho duro, muita persistência. Teve influência daqueles clubes de ginástica alemãs, os Turnverein. Interessante como essa disciplina se refletia fora de campo também, né? Uma vida simples, foco total no trabalho, na responsabilidade. Ele tinha uma frase que era: a quem muito é dado, muito é esperado. E isso parecia moldar as escolhas dele, evitando excessos. Tem até aquela história dele arrancando o estofado do banco do time porque achava que o conforto excessivo podia prejudicar o desempenho. Pois é, o livro faz um contraponto interessante com o Babe Ruth, que era um talento talvez até maior, mas que admitiu ter desperdiçado parte do potencial por falta de disciplina, né? Ele chegou a alertar o Gehrig sobre isso. Fica a reflexão até onde o Ruth poderia ter chegado com um pouco mais de moderação. A história do Gehrig, mesmo com aquele final trágico por causa da Ela, culmina naquele discurso emocionante onde ele se diz o homem mais sortudo da face da Terra. É a dignidade que foi forjada na disciplina.
Mas essa disciplina não precisa ser tão heróica assim como a do Gehrig para ser transformadora, né? O livro traz outro exemplo, o da Toni Morrison e a rotina matinal dela. Sim, esse é um exemplo poderoso de disciplina no cotidiano. Ela era mãe solo, editora, e o único tempo que a Morrison tinha para escrever era antes do amanhecer. E ela transformou essa necessidade num ritual, sabe? E quais eram os benefícios que ela via nisso? São de realização antes mesmo do dia. Bom, começar para valer. Ela mesmo dizia que não era particularmente criativa à noite. Era uma disciplina bem prática, quase espiritual até. E o livro ressalta um ponto importante. Ninguém nasce pessoa matutina. É uma escolha, né? Ela se motivava lembrando das dificuldades da avó, usando o tempo como um recurso precioso que não podia ser desperdiçado. É um contraste bem forte com figuras como o rei George IV, que também é mencionado, né? Que viveu para a glutonaria, para o sedentarismo e morreu pelas consequências óbvias desses excessos. Ou se a gente pensar no Theodore Roosevelt, superou uma infância super frágil, abraçando o que ele chamava de vida extenuante, sabe? Mantendo exercícios rigorosos mesmo quando já era presidente. A pergunta que fica é: quem será que vivia melhor de verdade? Sônio Rufo, que viu o treinamento físico como uma preparação para a virtude. Acostumando o corpo ao desconforto, frio, calor, fome, o exercício acaba se tornando uma pequena vitória diária, algo que está sob nosso controle e que fortalece não só o corpo, mas a própria força de vontade. E essa força de vontade é chave para o autocontrole sobre vícios e sobre o que é supérfluo, né? Outro ponto bem forte do material que a gente está analisando. Sem dúvida. Temos exemplos como o do Eisenhower, que decidiu parar de fumar aqueles 4 maços diários e simplesmente parou. Ou o físico Richard Feynman, que largou o álcool quando percebeu um desejo surgindo fora de um contexto social. Sêneca já alertava lá atrás sobre sermos escravos dos nossos desejos. E hoje em dia, os vícios podem ser mais sutis, né? Redes sociais, aquele fluxo que não para de notícias, comida ultraprocessada. O livro até propõe um teste mental interessante. Você começaria esse hábito hoje, sabendo dos custos? É um futuro bom para pensar. É porque o sofrimento muitas vezes vem da necessidade que o vício cria, né? Não tanto do prazer inicial. Dá para pensar no talento desperdiçado de figuras como a Amy Winehouse, por exemplo. E isso se estende também ao que é supérfluo. O exemplo do Catão o Velho buscando independência através de uma frugalidade extrema, ele foi inspirado por um cônsul que preferia cozinhar nabos a aceitar subornos. É bem marcante. Ou o Reuben Hurricane Carter, que na prisão abdicou de confortos mínimos para não dar nenhum poder aos guardas sobre ele. Tem uma liberdade enorme em viver com menos do que se tem, né? Como dizia o editor Maxwell Perkins, quanto mais um homem é, menos ele quer. Questionar as nossas reais necessidades pode ser muito libertador. E essa mentalidade de controle, de essencialismo, nos leva direto para a importância da ordem e da ação deliberada. Como Robert Moses, aquele urbanista que transformou Nova York. Dizem que o segredo da produtividade dele era uma mesa impecavelmente limpa, sem gavetas. Isso forçava ele a resolver as pendências na hora. É um contraste bem interessante com a nossa tendência atual à desordem digital, né? Como diz a Gretchen Rubin, ordem exterior contribui para a calma interior. Lembra aquele conceito de cosmiotes dos gregos? A ordem, ou mise en place dos chefes deixar tudo pronto antes de começar? E a ação muitas vezes começa com algo que a gente subestima, simplesmente aparecer e fazer o trabalho. Aquele chamado gênio do Thomas Edison talvez fosse mais sobre persistência física ali no laboratório do que só lampejos de inspiração, sabe? Estar presente, mesmo que o progresso pareça pequeno, é fundamental. E agir com propósito. O livro contrasta a hesitação do general McClellan na Guerra Civil Americana com a urgência que é necessária em certos momentos, mas também alerta contra a pressa cega. Aquele lema do Augusto, festina lente, apressa-te devagar, é muito relevante. O general George Thomas, que era apelidado de Old Slow Trot, era metódico, lento, mas eficaz e quase imparável. Às vezes, fazer certo é mais importante do que fazer rápido. E tudo isso, no fim das contas, se sustenta na prática constante.
O Nakayama Hakudo, mestre de Kendo, praticando milhares e milhares de vezes o saque da espada. O Paul Casals, já um mestre do violoncelo, praticando escalas todo dia. A Florence Nightingale vendo a enfermagem como uma arte que exige prática incessante. É sobre encontrar e praticar as nossas próprias escalas, seja qual for a nossa área de atuação. Dominar o corpo é claramente a fundação, a base. Mas a disciplina, como o livro argumenta bem, precisa ir além, né? Precisa ir para o domínio do nosso mundo interior, do nosso temperamento. Como que a gente faz isso? Aí a gente entra num terreno um pouco mais sutil, talvez, mas igualmente crucial. A Rainha Elizabeth II é apresentada como um estudo de caso em autocontrole, dever e perseverança. E isso ao longo de, 7 décadas. O Churchill percebeu a autoridade e reflexão dela ainda na infância. É fascinante pensar no papel dela, né? Informada de tudo, mas com um poder formal limitado para agir diretamente. Como que ela exercia influência, então? Principalmente através de perguntas ponderadas, sabe, de um gerenciamento super rigoroso do tempo e da energia. Ela era conhecida pela eficiência, tinha até o apelido de One Take Windsor e demonstrou uma calma notável sob pressão extrema. Desde ameaças políticas até, imagina, um invasor no quarto dela. Tudo isso ancorado numa disciplina pessoal férrea. E essa disciplina vinha acompanhada de uma certa humildade também, não é? Lendo todos aqueles documentos oficiais, se mantendo informada, até mesmo aceitando críticas públicas e ajustando sutilmente a imagem ou práticas, como quando começou a pagar impostos, um equilíbrio delicado entre manter a tradição e se adaptar, sempre com moderação. Exatamente. O legado dela, como o livro sugere, reside tanto no que ela fez quanto no que ela escolheu não fazer. Não reagir impulsivamente, não se deixar levar pelas emoções do momento, sabe? A disciplina foi o que sustentou aquele longo reinado. E isso nos leva direto para a importância da pausa, da perspectiva. George Washington é citado como alguém que, apesar de ter um temperamento forte, por natureza, cultivou essa habilidade de ponderar antes de agir. É nesse intervalo, né, entre o estímulo e a resposta que a gente pode inserir a razão, a filosofia, a calma, a forma como a gente reage aos inevitáveis contratempos da vida, um erro no trabalho, uma crítica injusta, um obstáculo inesperado, define o nosso caráter muito mais do que os eventos em si. E essa pausa nos permite focar no que realmente importa. O livro menciona o Booker T. Washington, fundador do Tuskegee Institute, que precisou aprender a dizer não para muitas solicitações para poder proteger a missão principal dele. Definir prioridades claras é um ato de disciplina essencial antes de sair agindo. Como diziam Montaigne e os estoicos, é preciso ter um rumo, né? Um objetivo maior. E uma vez definido esse rumo, o foco precisa ser quase absoluto. Eu penso no Beethoven, imerso no processo criativo dele, ou no Goethe, que era descrito como um especialista em ignorar distrações. No nosso mundo hiperconectado, o foco talvez seja o superpoder mais raro e mais valioso. Evitar a multitarefa, se concentrar no presente. Tem um termo no yoga, ekagrata, que significa foco num único ponto. O Steve Jobs costumava perguntar: para quantas coisas você disse não hoje? Mas esse foco intenso, muitas vezes, exige paciência. A Joyce Carol Oates, que guardava manuscritos para que eles amadurecessem. O Abraham Lincoln, que passou meses refinando a proclamação de emancipação. Aristóteles já dizia: a paciência é amarga, mas seu fruto é doce. É a disciplina de saber esperar o momento certo, a clareza, o resultado de um esforço longo. No entanto, o livro também alerta para o outro extremo. Aquele perfeccionismo que paralisa. Figuras como Leonardo da Vinci ou Ralph Ellison, que lutaram para conseguir concluir as obras deles. Às vezes, a disciplina está em saber quando parar de refinar e simplesmente terminar. É um equilíbrio delicado, né? E quando as coisas dão errado, como inevitavelmente acontece em algum momento. Aí entra a resiliência. O boxeador Floyd Patterson, que perdeu o título mundial e teve a disciplina para ir lá e reconquistar. Aquele lema japonês, cair 7 vezes, levantar 8. O jogador de beisebol Sadaharu Ō, que via cada derrota como uma oportunidade de aprendizado. E claro, o Viktor Frankl,
que encontrou sentido e propósito mesmo depois dos horrores do Holocausto. É a disciplina de se recusar a ser definido pela adversidade, de recomeçar sempre. Tem momentos em que é preciso suportar o quase insuportável, né? O Testamento de Heiligenstadt do Beethoven é um documento muito comovente sobre escolher a vida e a arte apesar do desespero da surdez. A vida exige essa perseverança, essa cartelha, como chamavam os gregos. A gente vê isso no Frankl, na Anne Frank, no Stephen Hawking. Há uma dignidade intrínseca nessa luta. E essa luta interna, muitas vezes, envolve domar emoções excessivas, ambição desmedida e também a nossa relação com o dinheiro. O livro traz vários exemplos disso. Eu lembro do jogador da NBA, o Sam Cassell, que se lesionou numa comemoração super exagerada. As paixões, o pathos grego, podem ser perigosas se não forem moderadas, né? O controle emocional é vital, especialmente para quem tem poder ou influência. O técnico John Wooden ensinava que as emoções acabam turvando o foco. O silêncio também pode ser uma forma de disciplina, sabia? O laconismo dos espartanos, a ponderação de figuras como a Angela Merkel ou o Catão. Falar menos, escolher melhor as palavras, evitar discussões que são estéreis, deixar que as ações falem mais alto. E a ambição? O livro mostra como o jovem Napoleão reconhecia os perigos da ambição insaciável nos outros, mas ele mesmo acabou sendo consumido por ela. É um impulso poderoso, muitas vezes até recompensado socialmente, mas que pode se tornar um mestre bem cruel se não for temperado. Quanto ao dinheiro, a gente vê como grandes talentos, tipo Baby Ruth ou F. Scott Fitzgerald, enfrentaram dificuldades financeiras apesar de ganharem muito bem. O ponto principal é ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim em si. Usá-lo para comprar liberdade, oportunidade, e não para alimentar vícios ou distrações. A frugalidade e a generosidade podem andar juntas aqui. A disciplina interna também se reflete na busca constante por melhorar e na capacidade de confiar nos outros, né? Sim, o foco na melhora contínua, como pregava o técnico John Wooden, evolução diária, sabe? Não necessariamente uma revolução. É uma espécie de insatisfação construtiva. E saber compartilhar o fardo. A dificuldade que muitos líderes têm em delegar acabam virando gargalos. Delegar não é sinal de fraqueza. É sinal de inteligência estratégica, libera tento e energia mental porque é verdadeiramente essencial. Isso se conecta muito com respeito pelo tempo, que é o nosso recurso mais escasso. Usá-lo bem, com pontualidade, com foco, com rotinas significativas como as do poeta W.H. Auden, é uma forma fundamental de autodisciplina. E por fim, a disciplina se manifesta também em impor limites e agir com integridade. Rainha Elizabeth respeitando os limites constitucionais e também os limites pessoais dela, de energia, no mundo que parece cada vez mais sem fronteiras, saber definir e proteger o que é essencial é crucial, e o compromisso de dar o melhor de si, independentemente das circunstâncias. Lembra da história do jovem Jimmy Carter sendo entrevistado pelo almirante Rickover e percebendo que não bastava ser bom, era preciso ter feito o seu melhor. Isso libera um pouco do peso da comparação e foca no esforço honesto. Um ponto muito importante aqui é a tolerância e a gentileza, que devem acompanhar esse rigor pessoal. O Marco Aurélio aprendeu a ser rigoroso consigo mesmo, mas tolerante com os outros. É fácil cair na armadilha de exigir dos outros o mesmo nível de dedicação que a gente tem, como talvez tenha acontecido com o Kobe Bryant. E, crucialmente, ser gentil consigo mesmo. Como disse Sêneca, ser seu próprio amigo. Todo esse conjunto de disciplinas internas e externas nos permite, então, como o livro sugere, nos elevarmos, né? O exemplo do Antonino Pio preparando Marco Aurélio para ser imperador, não através de ordens, mas pelo exemplo, pela gentileza, é muito poderoso. E o Marco Aurélio, por sua vez, vivendo com humildade, com rigor pessoal e buscando a virtude acima do poder. É a tal da elegância sob pressão. A força de não reagir impulsivamente, de manter a compostura como Elizabeth II ou aquele cavaleiro Pastor no infame jantar do Calígula. É aceitar a responsabilidade da liderança como um serviço, né? Não como um privilégio,
se sacrificar quando for necessário, como Marco Aurélio vendendo bens imperiais para financiar o exército, em contraste com aqueles que se esquivam da responsabilidade. E, fundamentalmente, não se deixar corromper pelo sucesso ou pelo poder. O poder, na verdade, não corrompe, ele revela. Manter a integridade como Washington abdicando do poder, ou a Merkel mantendo um estilo de vida simples. Mas essa força não pode ser rigidez pura. O samurai Musashi estudou arte para manter a flexibilidade mental. O Churchill se adaptou a circunstâncias radicalmente diferentes. É ser como o bambu, que verga, mas não quebra. E por fim, talvez a disciplina mais difícil de todas. Saber quando recuar, quando dar a outra face, quando parar. O Martin Luther King Jr. suportando agressões sem retaliar. A retirada estratégica de Dunkerque, atletas como Rocky Marciano ou o próprio Jarrick sabendo a hora de encerrar a carreira. Há muita força e sabedoria em reconhecer limites. Que jornada intensa por essa virtude da temperança, hein? Fica muito claro que disciplina, nesse sentido que o livro explora, não é sinônimo de sofrimento gratuito de jeito nenhum, mas sim o caminho para a gente realizar nosso potencial. É sobre equilíbrio, foco, resiliência e integridade. Exato. É a ferramenta que nos permite navegar a complexidade da vida e alcançar não só o sucesso externo, mas uma sensação de liberdade e propósito internos. Os exemplos são super variados, mas a mensagem central é bem consistente. A disciplina é uma escolha diária, um ato constante que vai moldando quem a gente se torna. Como Goethe colocou lá em Fausto, e o livro relembra, no começo havia o ato. A ação disciplinada é o ponto de partida. E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão. Diante de todas essas facetas da autodisciplina que a gente explorou aqui, desde o controle sobre o corpo até a moderação das emoções, da paciência focada, a resiliência diante da falha, qual seria talvez a menor ação, o menor ajuste de perspectiva, inspirado por essas ideias, que poderia iniciar uma mudança significativa na própria jornada? Talvez seja algo pequeno, como aquela ficha de pesquisa que destravou o autor do livro para escrever, ou a mudança de mentalidade de um atleta depois de uma derrota, como foi mencionado brevemente. O impacto transformador, muitas vezes, começa com um passo disciplinado. A disciplina, no fim, molda o destino. E a escolha é nossa a cada momento.